Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, onde negócios, vida pessoal e propósito convergem para o mesmo lugar. Eu sou a Cintia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios cuja missão é potencializar negócios com propósito, com forte impacto social, ambiental e interno, através de 4 alavancas de aceleração. Então, a gente trabalha com gestão, recursos humanos, growth e finanças. E por sermos uma aceleradora de negócios, a gente achou por bem trazer para essa mesa a discussão de uma metodologia amplamente discutida e utilizada para ajudar a acelerar negócios. Então, o nosso tema de hoje é gestão ágil, benefícios, desafios e aplicabilidade para empresas de diversos tamanhos. Para falar comigo aqui sobre esse tema, eu convidei Melissa Ribeiro, jornalista, escritora, mestre e doutora em comunicação, autora do livro TV Social, Telespectador como Protagonista na Televisão em Múltiplas Telas, professora universitária há 15 anos, com vasta experiência na formação e desenvolvimento de profissionais, atualmente docente do curso de pós-graduação em comunicação e mídias digitais da Estácio JF, Agile Coach, agilista e Agile Project Management, especialista na transformação ágil em marketing. Trainer do AIB Institute, instituição que possui mais de 25 mil profissionais certificados em gestão e liderança ágil em 13 países. Ela exerce hoje o cargo de agilista na PM Web, que é uma empresa de serviços e de tecnologias para marketing, e é líder em CRM na América Latina. Na PM Web, Melissa é responsável pela implementação e sustentação da gestão ágil em todos os squads e referência na disseminação da cultura ágil. Seja muito bem-vinda, Melissa. Obrigada. Super prazer para mim estar aqui, Cintia. Luísa Detone, casada e mãe de 2 filhos, formada em administração com 2 MBAs, logística e projetos pela UFJF. Trabalhou numa grande empresa onde ingressou como estagiária e ficou por lá por 9 anos, quando decidiu largar a carreira que estava construindo para abraçar um sonho do pai de ter um hotel fazenda. Há 7 anos está à frente do Hotel Fazenda Cheiro Verde, juntamente com a irmã e os pais, e já cresceram muito desde então, sendo reconhecidos nacionalmente. Um hotel maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Luísa. Muito obrigada. Prazer é meu estar aqui. Bom, vamos lá, gente. Então, para a gente começar colocando todo mundo na mesma página, a gente decidiu trazer essa temática porque, enquanto consultores, né, nós trabalhamos com as metodologias ágeis dentro de diversas empresas e eu percebo que algumas empresas, especialmente pequenas e médias, acreditam que essa é uma pauta de grandes empresas. Não conseguem se enxergar dentro desse lugar. Até por isso eu resolvi trazer aqui não somente a Melissa, que é especialista no tema e que já liderou projetos aí em empresas de diversos tamanhos, mas também Luísa, que é empresária de uma média empresa e que usa as metodologias de forma adaptativa no seu negócio. Mas então, antes da gente falar sobre esses desafios de aplicabilidade em empresas de diversos tamanhos, vamos, de fato, alinhar os conceitos, colocar todo mundo na mesma página. Então, Melissa, você que é especialista na área aí, conta um pouco pra gente sobre o que são as metodologias ágeis, como que elas surgiram, qual que é a história, conta um pouco, alinha a gente aí sobre esse assunto. Certo, Cintia. É muito comum, né? A coisa mais comum que a gente tem é quando a pessoa ouve esse nome gestão ágil, projetos ágeis, metodologias ou métodos ágeis, logo a pessoa fazer uma associação com velocidade, com rapidez, né? E isso até é uma consequência da implementação de uma gestão ágil, mas a gestão ágil tem isso como consequência, mas o cerne da gestão ágil não é exatamente isso. E para explicar a diferença, né, da rapidez para agilidade, eu gosto muito de usar uma comparação que é entre um trem-bala e um guepardo. Um trem-bala, na China a gente tem trem-bala que chega a 600 km por hora, né? E um guepardo, que é o animal mais veloz, chega a 130 km por hora. Se eu perguntar para vocês, né, quem é mais veloz? Um trem-bala ou um guepardo? É o trem-bala, né? Sem dúvida, o trem-bala ele é mais veloz. Mas se eu perguntar para vocês quem é mais ágil, um trem-bala ou um guepardo? E aí, o guepardo ele vai ser mais ágil. Então, o trem-bala ele é muito mais veloz, muito mais rápido, em cima dos trilhos dele, né? Dentro de um ambiente, de uma situação controlada. Mas o guepardo ele é muito mais ágil,
no sentido de ser mais flexível. E é exatamente esse o sentido da agilidade que a gente tem quando a gente fala de gestão ágil, projetos ágeis, metodologias ágeis. Que é a ideia de você ser capaz de se adaptar, de reagir rapidamente às mudanças do ambiente. Então, pensa bem, um guepardo que está perseguindo uma presa. Se essa presa entra no rio, ele consegue ir atrás. Se essa presa sobe um morro, ele vai atrás. Então, ele reage ao que está acontecendo em volta dele. E um trem-bala, não. Ele segue muito bem em cima do trilho dele. Se passar um carro ali sobre os trilhos, fatalmente vai acontecer um acidente. Então, para a gente pensar na agilidade dentro do universo da gestão ágil, é exatamente a gente pensar que é a capacidade das empresas, das organizações, dos times, pequenos, médios e grandes, reagirem às mudanças de mercado, aos desejos do cliente, às necessidades do consumidor, às mudanças de tecnologia. Então, ser capaz de acompanhar um mundo em constante transformação é ser ágil. É um pouco disso, sabe? Perfeito. Bom. Eu achei muito legal essa comparação aí do trem-bala com o guepardo, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E a adaptabilidade, eu acredito que é a palavra da gestão ágil, Com né? certeza. A capacidade de ser adaptável. E aí, pensando aqui um pouco na gestão tradicional para gestão ágil, né? Essa diferença entre as duas. Eu acredito que o trem-bala ele é o planejamento tradicional, porque ele vai chegar lá no final, ainda que o mundo esteja caindo. Ele não vai Mas olhar. nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Se o trilho quebrar, ferrou. Ele não anda Exato. mais. Ele não anda mais, né? Mas, por outro lado, também, eu quero trazer para cá essa discussão que as pessoas, às vezes, tendem a acreditar que praticar gestão ágil é não fazer gestão estratégica. Então, assim, eu estou em constante mudança, porque é isso, é daily, é weekly e tal, e na hora ali de sentar e fazer porque precisa fazer um planejamento de médio e longo prazo, ainda que você trabalhe com gestão ágil, né? Então, é importante juntar essas abordagens da gestão tradicional com a gestão ágil para a gente, de fato, ter um resultado. Na prática, nos seus projetos, como que funciona essa junção dessas metodologias? A primeira coisa, a gente tem que ter a visão que um não substitui o outro. Então, trabalhar com uma gestão ágil, um planejamento ágil, um projeto ágil, não significa que você vai substituir um planejamento tradicional e que ele não tem mais lugar. Você, quando faz um planejamento de um carro, você não vai fazer um planejamento ágil. Você vai construir um shopping, você pode até utilizar algumas práticas da agilidade. Mas o que o planejamento tradicional traz é algo extremamente necessário quando você tem uma certa estabilidade no ambiente, quando você tem um resultado já conhecido. Então, eu já sei o carro que eu quero entregar. Então, eu preciso saber quantos parafusos, exatamente o tamanho de cada parafuso, o tamanho de cada peça para poder fazer o carro. Eu preciso fazer isso antes do projeto acontecer. Então, é um planejamento muito mais detalhado, muito mais minucioso, muito mais longo, né? Isso vai continuar existindo para essa realidade. A grande questão é que o projeto ágil, ele vem para ajudar, principalmente, os trabalhos que lidam com o produto imaterial, com a gestão de bens que são intangíveis. Então, se a gente fala, por exemplo, de marketing, que é a área que eu trabalho mais, né? A gente não está falando de um produto físico, a gente está falando do trabalho que é fruto da criatividade, que é fruto do conhecimento, que é fruto da informação, da conexão entre as pessoas. E aí, o projeto ele se torna vivo. Então, quando a gente vai trabalhar num projeto que demanda esse tipo de prática mais adaptativa, faz mais sentido colocar uma metodologia que seja mais adaptativa. Então, a grande questão, pensando nisso que você está perguntando, qual é a realidade que eu tenho? Né? Qual o tipo de projeto, de método, de estrutura de trabalho que eu preciso, que vai ser mais adequado ao tipo de produto que eu vou entregar, de serviço que eu vou entregar. Então, primeiro isso. E aí a gente tem um monte de ferramentas, a gente tem, por exemplo, a Matriz Kinevan, que é uma ferramenta que vai nos ajudar a pensar o seguinte: como é que é esse ambiente? É um ambiente de mais incertezas? É um lugar em que a gente não vai produzir algo novo, totalmente desconhecido? Por isso que as startups são aquelas empresas que mais utilizam os métodos ágeis. Porque o que é uma startup? É uma empresa que normalmente vai trazer um produto novo, algo novo.
E aí, se é desconhecido, esse planejamento adaptativo faz mais sentido. Mas quando você tem um produto extremamente conhecido, já sabe o resultado, o tradicional vai fazer mais sentido. Então, o planejamento estratégico ele não vai mudar. Até porque mesmo empresas que trabalham com a gestão ágil vão precisar de um planejamento estratégico. É isso Sim. que eu ia até complementar. A gente tem a aplicabilidade da gestão ágil no Hotel Fazenda Cheiro Verde, porém, eu tenho ali os meus projetos, onde eu me guio ali pelo tradicional. Mas eu revisito eles, eu preciso revisitá-los no decorrer do ano, né? A gente estabelece ali a cada projeto anual. Eu tive até duas situações, até comentei com a Cintia anteriormente, um que foi na pandemia, que a gente teve que mudar completamente ali, né? O planejamento inicial daquele ano de 2020, né, por conta, né, de todo esse fator externo, né, claro. E aí onde a metodologia ágil ela entrou assim fortemente. Então, o que a gente vai fazer agora? Você já tinha ali as ferramentas para usar, e aí a gente conseguiu seguir vendo a demanda do cliente naquele momento, naquela hora. Por isso é muito importante. A gente tem as reuniões mensais, gerais, lá no nosso caso, né, falando um pouco da prática. As reuniões gerais mensais lá no Hotel Fazenda Cheiro Verde com os líderes, e eu faço os sprints semanais, que nos ajuda, porque tem o que eu combinei com você numa reunião geral, que foi semana passada, eu posso hoje ter que adaptar, mudar alguma coisa, e tem que acontecer, aquela mudança vai ter que acontecer. Então, né, das ferramentas que a gente utiliza para que tudo dê certo, para que a gente atenda a demanda que apareceu de forma inesperada, ou um comportamento de um cliente que nos fez repensar, né, daquele projeto. Mas eu acho que sim, que andam juntos. Eu acho que dá para você ter a aplicabilidade das duas, né, dos dois temas aí juntos numa mesma empresa. Eu penso assim, que independente do produto, do serviço que aquela empresa entrega, o ideal é que ela consiga fazer essa mescla. Porque a gestão estratégica tradicional, ela trabalha com planejamento mais robusto, com mais informação. É como se a gente fosse construir um robô e o planejamento estratégico tradicional, ele tivesse tudo minuciosamente detalhado de como vai ser aquele robô, e na gestão ágil, primeiro eu construo a cabeça, aí eu vejo se deu certo, depois eu vou colocando membro e tronco, e a gestão ágil funciona mais ou menos dessa forma. Mas quando eu estou numa visão de longo prazo, ou até de curto prazo, eu quero planejar o meu ano, eu preciso de um planejamento um pouco mais robusto, e aí eu posso trazer a gestão ágil para esse planejamento, dividindo esse planejamento em sprints semanais, dividindo os acompanhamentos em dailies, né? Dividindo os grupos de trabalho em squads, por exemplo. Então, a gente, não necessariamente uma empresa que tem organograma formal, ela não pode se dividir em squad para projetos específicos. Pelo contrário, as empresas que se dividem em squads, elas também têm organograma formal, né? E aí, essa mescla entre as duas é que eu acho que potencializa esse resultado. Então, é juntar gestão tradicional com gestão ágil. Uma não é concorrente da outra, nem a outra é concorrente da uma. As duas se potencializam. Exato, até porque quando a gente pensa no planejamento estratégico, até a função do planejamento estratégico é um pouco diferente, porque a função do planejamento estratégico é muito de visão, de objetivo, de onde eu quero chegar, do que eu quero alcançar, quais são as metas que eu tenho. E o ágil, ele te ajuda nesse processo operacional de conquistar essas metas e esses resultados. Então, o que a gente percebe é que os planejamentos estratégicos hoje, cada vez mais, estão de prazos um pouco mais curtos do que eram antes, né? Então, se antes faziam planejamentos estratégicos aí de 10 anos, você faz um período menor, né? Você faz talvez um pouco mais sucintos, mais completos na essência do que ele se presta a fazer, que é justamente estabelecer essas metas, dar o direcionamento. Agora, a operação do dia a dia, aquilo que a gente vai fazer, o como a gente vai fazer, né? Porque o planejamento estratégico, ele tem ali também as estratégias que a gente vai desenvolver para chegar nos nossos resultados, mas o dia a dia, para botar essa estratégia em prática, né? O que a gente vai fazer? E aí o ágil vem ajudar muito isso para poder garantir que a gente vai dar tração a esse projeto. E esse projeto vai sair do papel e vai efetivamente trazer um resultado. Concluído. Ou seja, a agilidade ela tem que ser incorporada ao framework de gestão. Eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho a minha gestão semanal, mensal e tal, e eu incorporo a agilidade nisso para ganhar tração, para ganhar adaptabilidade, para gerar mais resultado, né? Mas, como a gente estava conversando aqui antes de começar esse podcast, a gente tem alguns entraves a essa implantação. O primeiro grande entrave que eu acredito é a cultura.
Porque, e aí já falando um pouco de entrave, de dificuldade, de erro, enfim. Eu já trabalhei em algumas empresas que eram travestidas de gestão ágil, mas que tinham uma hierarquia completamente burocratizada, então a tomada de decisão era muito difícil. As reuniões, né? Porque quando a gente vai olhar a estrutura do Scrum, é uma estrutura com várias reuniões rápidas de tomada de decisão e ação. Então, quando eu pego essa metodologia, incorporo na minha rotina e não incorporo direito, eu vou ter um monte de reuniões longas, sem tomada de decisão nenhuma e que impedem o trabalho de acontecer, ou seja, impede o resultado de acontecer. Então, para mim, precisa haver uma mudança de cultura antes de haver implantação de metodologias ágeis. O que vocês pensam sobre isso? Cara, você falou tanta coisa aí. Dá pra gente comentar sobre tantas coisas. Vamos separando. Eu acho que, sim, a mudança de mentalidade é o ponto mais importante. Porque você sai de uma mentalidade, por exemplo, de entregar coisas prontas e começa a ter que pensar na ideia de entregar partes menores de um todo. Uhum. E isso é uma coisa difícil. Às vezes, nas equipes que eu ajudo, né, a implementar o ágil, uma das grandes dificuldades é quebrar as tarefas em partes menores. Porque a gente está muito acostumado a entender que o resultado só vem quando a gente entrega algo grande. E, na verdade, não. Quando a gente entrega pequenas partes, essas pequenas partes fazem parte do todo ali. Uhum. E quando a gente começa a olhar para aquilo e comemorar essas pequenas entregas, é que a gente vai ganhando tração. Então, tem essa questão Isso é só um exemplo de como a mentalidade precisa ser aplicada, mas tem várias questões em torno da mentalidade. Mas você falou a questão do Scrum, né? Existem várias questões relacionadas à adoção do tipo de framework. Às vezes o Scrum, por exemplo, não é um framework mais adequado para determinadas coisas. Eu, por exemplo, que trabalho na área de marketing, que é uma área muito dinâmica e que tem um processo criativo muito vivo, o Scrum não costuma funcionar. Então a gente adota o Scrumban, que não é nem o Kanban. Uhum. O Scrum é uma mistura do Scrum com o Kanban, que é o método que mais funciona pra gente. Então, às vezes, o erro também é você escolher o framework errado, porque o Scrum é o mais conhecido, mas não é o único. Não. Então, tem essa questão da mentalidade, tem essa questão da escolha correta do framework e tem a questão do entendimento raso do que é a agilidade. Uhum. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa entende que ser ágil é trabalhar por sprint, fazer daily e fazer retrospectiva e review, eu estou sendo ágil. Uhum. Não, eu posso não ter eventos e ser ágil. Uhum. Porque se eu tenho adaptabilidade, se eu tenho a transparência, a inspeção e a adaptação no meu trabalho, eu tenho agilidade, ainda que eu não tenha os eventos. Então, olha como que essa questão de mentalidade, né? E isso, eu estava conversando com a Luísa aqui antes de você chegar, perfeito o que você está falando, porque quando a gente vai falar de pequenas e médias empresas, às vezes eles não seguem a metodologia como manda a Bíblia lá, né? Então, assim, não sigo o Scrum de cabo a rabo. Às vezes a pessoa nem sabe o que é Scrumban, não usa Kanban também, enfim. Mas a mentalidade da Luísa é uma mentalidade de adaptabilidade, Sim. de mudança, né? E aí, comenta um pouco com a gente, Luísa, como que na prática funciona isso? Porque você estava falando aqui comigo um pouco da questão da desburocratização da tomada de decisão, né? Como que funciona isso lá no hotel? Essa questão da cultura, eu concordo plenamente, né? A gente estava falando, né, mais cedo. Eu entrei no Cheiro Verde e já tinham 2 anos de hotel, né? Quando eu resolvi, né, sair da empresa onde eu trabalhava. E a empresa muito grande, né? Pode falar, não, a MRS Logística é uma empresa muito grande e muito boa. Foi uma escola, né? Eu entrei como estagiária e foi uma escola, porque você vai vendo os processos. E é uma coisa que eu trouxe isso pro hotel. E eu fui muito bem recebida, né? Pela minha família, né? Que é uma empresa familiar. E a gente, aos poucos ali, bem aos poucos mesmo, eu conseguir ir implantando. E claro, com uma adaptabilidade, às vezes, à nossa realidade. O Kanban, eu não utilizo ali a ferramenta em si, que está na Bíblia, como você falou, mas eu tiro várias Práticas, né? fragmentos ali dela para colocar em práticas, práticas que o Kanban traz. Então, é isso que eu acho que é o mais importante, né? O desafio inicial de mudar um pouco essa cultura que em 2 anos ela já existia, mas ao mesmo tempo foi bom, porque era uma empresa ainda pequena, então eu fui muito bem recebida, né, as minhas ideias, os planos que foram colocados em prática, então isso foi muito bom. E a MRS foi uma escola para mim para poder né, colocar
tornar tudo um processo, que eu acho que é muito importante, né? Cada tomada de decisão, cada ação ali, cada situação ali do hotel, ele tem um porquê, né? Por trás, um processo de início, meio e fim. E um ponto que eu acho muito bacana falar, que ela foi, novamente, foi uma escola para mim, foi por causa da MRS que eu consegui, essa bagagem que eu peguei, né, que eu consegui transmitir para a empresa, né, para nossa empresa, porém, eu consegui também ver um outro lado da burocracia, né, porque a gente está falando de uma empresa muito grande, onde há burocracia, e não tem jeito de não acontecer a burocracia em empresas grandes, né, então tem ali um tempo a ser aprovado alguma coisa, um tempo para conseguir agenda para uma reunião, para você poder fazer e discutir tal assunto, então isso eu tenho essa facilidade, aí é onde eu venho também, onde eu fui enxergando essas oportunidades dessa facilidade, eu consigo, tem tomadas de decisão que são minhas, e da minha irmã, né, que é minha sócia, e a gente tem uma livre acesso, todo mundo tem livre acesso a gente tem os dailies, tem as reuniões mensais, os encontros ali, e a gente consegue ir atuando ali em cada projeto junto com os nossos líderes. Então é onde essa desburocratização que tem, a burocracia existe nas empresas grandes, e a gente conseguiu, né, desmistificar isso por ser uma empresa menor. Então, as empresas menores, elas têm, né, muito que comemorar, eu acho, utilizar, porque você consegue sim colocar em prática, né, o que você estava falando. Tem empresas que acham que por serem pequenas não vai conseguir. Pelo contrário, eu acho até que às vezes é mais fácil você aplicar do que às vezes numa empresa grande. Eu acho também, se você for pegar duas empresas com cultura mais tradicional, né, com dificuldade ali da agilidade, e uma for grande e outra for pequena, você consegue trabalhar muito mais fácil na pequena, Sim. porque essa mudança de Sem cultura vai ser dúvida. muito mais fácil. E aí você trouxe um ponto que eu acho importante falar também, porque em algumas empresas que praticam a agilidade de forma equivocada, eles acreditam que não existe a necessidade de ter processos, porque o processo engessa a atividade, quando isso não é verdade. O processo, ele direciona a atividade para a melhor prática. A gente tem processos padronizados porque a gente acredita que aquela é a melhor prática. Agora, aonde entra a agilidade? Na possibilidade de alterar esse processo tão logo a gente perceba que ele não é o melhor processo a ser seguido. E tem um outro ponto muito importante que a gente não falou ainda da agilidade, que vai ajudar nisso que você está trazendo, que é o processo, que são as métricas. Então, o que a agilidade trabalha? A agilidade trabalha com o método científico. O que é o método científico? É você ter um problema, você cria hipóteses de possíveis respostas àquele problema, né? Que são as hipóteses que você tem de solução. Você testa na prática, com pessoas reais, com situações reais, essas hipóteses, e vê aquela que funciona melhor. E quando a gente começa dentro, quem realmente faz agilidade na profunda qualidade e na profunda possibilidade que o ágil oferece, metrifica tudo que faz. E aí, esses dados que a gente colhe, como cycle time, que é o tempo de ciclo de um processo, de uma determinada entrega, que é o tempo, sei lá, de demandas concluídas em um determinado período, a quantidade de insumos que estão pendentes, uma série de métricas que a gente consegue levantar. Quando a gente olha para essas métricas vão nos ajudar a tomar as decisões mais assertivas, porque são dados e dados reais, e vão nos ajudar a ajustar os processos. Então, assim, é muito necessário a gente falar dessa questão das métricas, porque é muito comum, eu também dou muito treinamento para pessoas que estão implantando agilidade. E duas coisas que eu encontro muito comuns. Primeiro, a pessoa não entende profundamente a agilidade e vai implementar. Então, leu alguma coisinha na internet, viu alguma coisa sobre o Scrum e começa a fazer. E aí faz os eventos por fazer, não entende os objetivos. E a outra situação, que é um grande problema, um grande equívoco, é justamente não usar as métricas, porque as métricas, na verdade, é o resultado dos testes que você faz. Pensando na ideia do método científico, cada vez que você termina uma sprint, você faz uma entrega, aquela conversa que tem ali na retrospectiva, na review, e olhar para as métricas é uma oportunidade de, testamos a hipótese, temos ali os resultados reais e agora vamos agir sobre esses resultados. Então, muitos times não conseguem ver os reais frutos da agilidade porque também não utilizam das métricas. E a gente vai perguntar e a pessoa, não, a gente não mede nada, assim. Então,
É difícil também a gente falar dos benefícios da agilidade quando a gente não implementa a agilidade na sua essência. E aí, um ponto importante, Cíntia, que você estava falando da questão dos eventos, né? O mais importante do que o evento é o resultado que o evento quer gerar. Então, por exemplo, qual é o objetivo de uma review? O objetivo da review é você olhar para suas entregas e entender, a gente entregou aquilo que o cliente pediu? A gente está entregando dentro da qualidade, da melhor qualidade que a gente pode entregar? Tá certo? Tá de acordo com a meta? Tá de acordo com o objetivo? A gente precisa ajustar alguma coisa qualitativamente e quantitativamente? Então, assim, se a gente não tem condição de fazer uma review específica para isso, mas a gente consegue trabalhar essas questões no dia a dia, ok. Mesma coisa retrospectiva. Qual é o objetivo da retrospectiva? É a gente olhar para os nossos processos e continuamente provocar melhorias. Se eu faço isso no meu dia a dia, ainda que eu não faça um evento, eu estou trabalhando a adaptação. Isso é adaptação, é inspeção e adaptação. Só que as pessoas confundem um evento com o objetivo do evento. E aí a gente não consegue ver os resultados, né? E fazendo isso de forma bem rápida, né? Porque é o objetivo, você consegue atuar rapidamente fazendo esse review, você consegue atuar rapidamente no que teve de negativo ali para não acontecer mais. Então, isso é muito... É o que eu na prática, a gente tem lá o daily com as minhas camareiras, né? Como a minha governanta faz diariamente, né? Extremamente rápido, né? Coisa de 10 minutos, mas isso aí pode parecer bobo, mas é impressionante como que você ali já identifica ali o que aconteceu, né, ontem, quais são, né, eu tenho os relatórios ali do dia, o que vai acontecer naquele dia, isso sempre é por volta de 8 horas da manhã, né, que o dia tá começando. Então, isso é muito bom, você consegue identificar ali, atuar rapidamente, né, para não acontecer novamente. Então, até a prevenção de erros Exato. é incrível Sim. quando você atua. Eu fico imaginando, né, assim, deve ser muito legal, porque, inclusive, as camareiras ali trocarem experiência entre elas do que tá funcionando, uma dizer, olha, eu tô fazendo desse jeito, exatamente. E eu tô conseguindo fazer mais rápido, eu tô conseguindo, sei lá, terminar, concluir meu trabalho mais rapidamente. Então é muito interessante essa questão do todo, da partilha ali, é muito legal. E eu queria entender um pouquinho mais, Cintia, como é que funciona assim na prática. Você falou da questão da dele com as camareiras. Na prática mesmo, assim, as demais funções ali, o dia a dia do hotel, como é que você faz essa aplicação ali da gestão ágil? Eu acho que eu trabalho um pouquinho em cada setor, Mas tem, né, como eu falei, os projetos macros do hotel, que são as grandes obras, que a gente às vezes tem que mudar no meio do caminho, né, alguma coisa. A gente faz isso sempre a cada ano. E a gente teve 2 mudanças, né, como eu comentei, uma foi em 2020, que a gente mudou completamente o rumo do que ia ser feito, né, para o que a gente realmente de fato fez. E uma foi no ano passado também, de grandes obras. O nosso dia a dia ele é muito pautado com isso, né? Por exemplo, eu tenho uma grande dor nossa lá hoje é a manutenção, né? Que inclusive é onde acho que a maioria das empresas, né, uma torneira aberta e eu falo que para aquele hotel tá lindo, maravilhoso, ninguém sabe os bastidores, o que tá por trás para deixar tudo impecável. Então, a gente trabalha, né, no caso o Kanban, né, a gente trabalha ali, mas adaptamos para nossa realidade. Tem até um aplicativo de manutenção muito legal que você registra ali a manutenção a ser feita, enfim, e atua de forma rápida, mas a gente aplicou isso pra gente com um grupo de WhatsApp, a gente faz ali um grupo de WhatsApp, a todo momento a gente tem ali o padrãozinho e vai enumerando as manutenções serem feitas, e as pessoas que vão resolvendo, vão ticando na frente, isso não é nada mais que um Kanban, né? Então, assim, é algo que faz parte do nosso dia a dia. A gente tem de uma outra coisa também, muito simples, mas, por exemplo, os feedbacks, né, o pós-venda ali, as métricas que a gente usa para poder fazer a questão das avaliações, né? Então, como que eu enxerguei o objetivo que eu quero é ter mais avaliações. No caso, eu vou comentar um exemplo da minha recreação, né, do meu setor de recreação. O objetivo é ter mais avaliações. Então, o que a gente fez, né? Que é o famoso OKR, né? O que eu trabalhei? Fiz um QR Code para cada recreador, dá para as crianças, pede para o papai avaliar, né? Ou para o pai e a mãe, me avalia ali. A gente colocou um quadro também com o QR Code pedindo para avaliar, batendo muito na tecla que é um reconhecimento, né? Porque às vezes é chato você fazer uma avaliação, você tá com preguiça, você não quer. Eu falo porque a gente às vezes, né? Não quer. Mas é importante para o reconhecimento do trabalho da equipe. Então, a gente fez várias ali, enviando pelo WhatsApp também o link para avaliação.
Eu acho que são dezenas de ferramentas que a gestão ágil nos dá, que eu acho que eu aplico, eu tenho muita coisa, assim, no dia a dia, assim. Eu acho mais legal é que, assim, essa história, Luísa, sua e tantas outras que Melissa deve vivenciar também, mostra pra gente que não é sobre ferramenta. Não à toa a gente já tem aí mais de 30 minutos falando e a gente não falou ainda sobre ferramentas da gestão ágil, né? Até legal a gente trazer algumas, mas o principal é a ideia da metodologia, né? É o que tem por trás disso. Porque você citou OKR. OKR é uma ferramenta de planejamento estratégico, como o OKR tem GPD, tem NCT, tem várias outras. Tem gente que faz planejamento estratégico no papel de pão sem nem saber o que é OKR. E faz muito bem feito. Sim, E sim. tem gente que sabe o que é OKR, ou que acha que sabe o que é OKR e não consegue fazer um planejamento estratégico bem feito. Então, não é sobre a ferramenta, é sobre a mentalidade da metodologia e o que de benefício eu posso aplicar dessa metodologia dentro da minha empresa. Mas, já que a gente começou a falar sobre essas ferramentas, acho legal a gente pincelar alguma coisa, né? Porque as pessoas, você falou que às vezes vai buscar na internet e aí aplica o negócio tudo mal aplicado, porque é isso, né? A gente vai lá no Google, acha que o Google é o nosso professor e não consegue entender o que tem por trás daquilo. E aí a gente digitar lá no Google, vai aparecer Scrum, Kanban. Você falou sobre uma ferramenta que eu nem Scrumban. conhecia. Não, uma outra, uma matriz. Matriz Kinevan. Kinevan. Não é propriamente do ágil, mas ajuda também nos Aham. processos. Tem o Lean. Leans, É, Lean. e aí, assim, Melissa, conta pra gente um pouco da diferença dessas metodologias, de forma mais resumida, né? Mas só para as pessoas que foram lá no Google buscar essas metodologias ou que já ouviram isso, essas ferramentas, entender aí um pouquinho como usar cada uma delas. Eu vou começar, acho que pelo Kanban, porque você falou um pouquinho do Kanban, e é muito legal essa ponte que a Cíntia fez, fazendo uma ponte com o que você falou e que a Cíntia trouxe da questão da mentalidade, né? A grande questão é entender a lógica que a ferramenta traz. Então, por exemplo, vamos lá. O Kanban, se você colocar na internet o que é o Kanban, ele vai te falar que é para você fazer uma tabelinha, dividir em 3 colunas, a fazer, fazendo e feito. E, na verdade, o que está por trás do Kanban e o que vai te ajudar a garantir melhores resultados é a lógica de passar de um fluxo empurrado para um fluxo puxado. Então, o fluxo empurrado normalmente é o seguinte. Então, eu vou pegar no marketing, que é o que a gente trabalha lá no dia a dia, tá? Então, vamos imaginar, a gente vai fazer a produção de postagens para uma rede social, para um blog, que seja. E aí você tem lá a parte de redação, a parte, né, de layout, a parte de publicação. Normalmente, o fluxo empurrado é como? Quem está lá no fluxo, na etapa de produção de conteúdo, de redação, vai fazendo a produção ali que ele tem que fazer, a parte dele, e vai jogando para cima de quem é de layout. Normalmente, o conteúdo, dependendo da situação, é mais rápido do que o layout. E aí, o que acontece? Por exemplo, a gente produz SMS, conteúdo de SMS. É muito mais rápido você produzir, às vezes, a arte de um e-mail marketing, que é muito mais trabalhoso. E aí, quem vai terminando ali na etapa anterior, vai jogando todas as demandas em cima de quem é o próximo. E aquela pessoa que está no layout, por exemplo, se sente extremamente sobrecarregada porque está vindo um monte de coisa em cima dele, ele tem que dar conta de um monte de coisa, repassar para o outro, e aí embananou tudo. Isso é o fluxo empurrado. Só que o Kanban nos ajuda a trabalhar com fluxo puxado, que a lógica é diferente. A lógica é o seguinte, a gente estabelece um limite para cada coluna. Então, se no layout a gente chegar à conclusão, e isso vai depender de uma série de coisas, tá? Da estrutura de trabalho, do número de pessoas, da complexidade do trabalho, mas se eu estabelecer que numa determinada etapa eu só posso ter 5 tarefas, né? O limite de WIP que a gente chama, Work in Progress, que é o trabalho em progresso. Se eu estabelecer que são 5 demandas por vez que eu consigo trabalhar, imagina, eu tenho 5 demandas. Quando eu repassar uma lá para publicação, eu posso puxar A próxima. uma que está lá no conteúdo. Eu sou layout. Eu tenho 5 demandas. Passei uma publicação e eu posso puxar uma de conteúdo e aí eu vou trabalhar dentro da minha capacidade. A gente fala muito que os métodos ágeis trazem um trabalho num ritmo mais saudável de trabalho, né? Por quê? Porque a gente trabalha dentro da capacidade do time. Então, o Kanban é isso. A lógica do Kanban não é uma coluna fazendo efeito. Se você sair colocando um monte de tarefas de cá para lá, e você vai continuar confuso no seu trabalho. Então, tem uma série de questões. Se você consegue entender a lógica que está por trás das ferramentas, você vai conseguir sair bem. Então, por exemplo, o Scrum. Vamos passar para o Scrum. Qual é a lógica que está por trás do Scrum?
Primeiro, você ter ciclos regulares e cadenciados de trabalho, que são as chamadas sprints. A grande questão é, tem gente que faz uma sprint de uma semana, a outra tem 8 dias e a outra tem 15. Não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque eu extraio métricas. E como é que eu vou comparar as métricas de uma semana com outra de 15 dias? Então tem que ser ciclos regulares, tem que ser ciclos iguais. Se eu estabelecer que são 2 semanas, eu preciso fazer sempre 2 semanas. Tá? Então são ciclos regulares. O Scrum trabalha com uma plane que dá a direção para a gente do que a gente vai fazer naqueles próximos 15 dias. E o próprio time precisa dizer qual é a capacidade que ele consegue absorver. Isso é um diferencial. Porque normalmente nos projetos tradicionais, o gerente de projetos diz: Delega. você faz isso, vai me entregar no dia tal. Mas, pô, o cara que é o desenvolvedor lá é que ele sabe quanto tempo que ele vai gastar. Até porque a senioridade conta. Então, um estagiário, um analista júnior e um analista sênior vão demorar tempos diferentes para entregar a mesma demanda. O conhecimento que você tem de uma plataforma, enfim, das ferramentas. Então, você tem a parte do time. Então, o Scrum trabalha com isso. É o próprio time que determina o que ele é capaz de entregar naquele tempo. Outra coisa, você trabalha com entregas, né, iterativas, então a cada ciclo você tem que ter algo pronto, algo que possa ser entregue ali para ter um feedback do cliente, e você trabalha também com entregas incrementais. Então, é iterativo porque são iterações, são ciclos. E incremental porque são incrementos que você vai entregando. Então, você termina uma sprint, você tem que ter algo pronto. E a melhor forma da gente entender isso são versões de aplicativos, né? A gente tem ali a versão 1.1, 1.2, 1.3, e é exatamente isso. Você faz o aplicativo com o mínimo de recursos que você consegue, põe na mão de quem vai usar, e esse próprio usuário vai te dizendo o que é mais importante para ele. Sim. Então, olha a assertividade. Você não vai gastar tempo produzindo uma coisa que não precisa. Você vai ser assertivo. E enumera como prioridades, né? Que também faz parte, você saber o que é prioridade e o que não é, né? Você consegue... O backlog do Scrum faz isso. Exatamente. Então, são questões... Essa é a lógica do Scrum. E aí você tem outras ferramentas, o próprio OKR, né? Que é o OKR também, que não é exatamente uma ferramenta ágil, mas que nos ajuda porque tem a mesma lógica. Agora, a pessoa que faz OKR para 1 ano e não revisa esse OKR o ano inteiro... Também, tá vendo? Não dá, porque o OKR, a lógica do OKR é você, em curto prazo, averiguar se você está em direção ao cumprimento da meta. Se você não está, você tem que rever essa meta e fazer as ações necessárias. Então, falamos do Scrum, falamos do Kanban, falamos do OKR, tem o Design Thinking. Design Thinking a gente vai usar quando a gente quer trabalhar uma inovação, um produto novo, um serviço novo, ou melhorar algo que a gente já tem. Então, vamos imaginar, queremos melhorar alguma coisa na recreação. Lá na recreação, a gente pode aplicar o Design Thinking, que é uma série de etapas em que você parte de um problema. Você parte de um problema, porque, assim, um grande equívoco que a gente tem muitas vezes é a gente já querer trazer a solução no início, né? A gente está com um problema e a gente fala assim, vamos fazer tal coisa. A gente já quer apresentar a solução. E o Design Thinking, não. Ele é um pensamento que nos leva a partir de um problema, pensar em hipóteses, é o método científico, né? Pensar em hipóteses, escolher uma para testar com pessoas reais. É uns testes. E aí, a partir disso, a partir de uma série de ferramentas que a gente vai usar ali, de conversa com as pessoas e tal, a gente vai chegar a uma melhor solução. Então, isso pode ser aplicado em várias realidades. Por exemplo, no hotel, imagino ali, da área de recreação, a gente quer fazer melhoria num processo, a gente quer entregar uma solução nova, Design Thinking. Então, a gente tem o método da sprint, né, que é do próprio Google, tem um outro workshop, o Leanception. Então, a gente tem várias estratificações, né, dentro da metodologia Lean mesmo. Sim, o Lean é muito mais antigo que, na verdade, o Ágil bebeu nas bases o Ágil bebeu nas bases do Lean, né? Toda aquela cultura lá da produção japonesa, da Toyota, que é muito anterior ao Ágil, inclusive, isso. Mas que já tinha essa mentalidade do trabalho enxuto, de você fazer simples, de você fazer só o que é necessário, não gastar tempo, porque assim, o planejamento tradicional tem muito disso, né? Como a gente já quer trazer a solução antes de pensar, muitas vezes a gente pensa em coisas desnecessárias e gasta tempo fazendo coisas desnecessárias. Você comentou no início sobre a questão de usar a gestão ágil para produto, para serviço, mas eu estava lendo que um exemplo de empresa de produto físico que usou metodologias ágeis, a gente tem várias, né, mas da Embraer, que eles estavam com o desafio de produzir novos jatos a um tempo aceitável
e de qualidade. Esse era o desafio que eles estavam enfrentando. E aí eles começaram a usar metodologias ágeis no sentido de separar o time em squads. Então, um time pensava em inovação do layout, outro time pensava nos sistemas. O time foi separado. Eles criaram um processo em que eles faziam protótipos. Então, assim, aumentou essa parte de testagem e de feedback contínuo, né? Todas essas questões que a gestão ágil traz. E aí, com isso, eles conseguiram. A Embraer é a terceira maior fabricante de jato do mundo, né? E aí, com isso, eles conseguiram se manter no mercado com uma posição competitiva que é a que eles sempre tiveram aí, né? Mas conseguiram enfrentar esse desafio. Então, importante falar também que a gestão ágil ela é aderente às questões que a gente traz em relação a, por exemplo, uma questão importantíssima que você falou, que é a pessoa dizer qual é a capacidade de trabalho que ela tem e aí, então, ela conseguir puxando essas atividades. Mas ela não é só isso, ela é resultado. Gestão ágil é resultado mesmo, né? Real. E aí, vamos trazer para a mesa aqui alguns resultados que vocês já tiveram, né? Tanto no hotel quanto a Melissa com os projetos dela. Mas eu quero ressaltar aqui, enquanto quem está vendo de fora, que adotar essa metodologia, por exemplo, num hotel, que é uma média empresa, né? Que já foi uma pequena empresa, que a pessoa olha e fala, isso aqui não sei se faz tanto sentido adotar. Cara, trouxe o hotel onde ele está hoje, né? Que é um hotel super reconhecido, que é um hotel que a gente tem dificuldade de encontrar vagas. E que não à toa chegou onde chegou. Chegou onde chegou por conta dessa resposta rápida, porque você mesmo falou. Pô, passamos por uma pandemia no início da gestão. E ainda assim conseguiram, em 2021, já estar bombando. Isso é resposta rápida, isso é agilidade. Então vamos falar um pouquinho desses resultados que vocês já viram aí dentro dessa gestão ágil. Quer começar? Eu acho que é muito bacana a gente ver, né, onde no caso do Cheiro Verde, né, onde nós chegamos. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que acho que é efeito cascata, né? Você implanta e você vai colhendo ali os frutos, né, com o passar do tempo. Eu vou falar um pouco, né, da gente, assim, a minha família. Nós gostamos muito de viajar e nós somos consumidores muito exigentes. Então, eu acho que a gente sempre olhou com o olhar, né? Nós viajamos muito e sempre com um olhar ali do que a gente gostaria, né, de fazer, os pontos positivos e os negativos. A gente sempre traz isso lá para o Cheiro Verde. E eu acho que é isso. Eu sempre falo, nós somos consumidores muito exigentes, a gente gostaria que fosse, a gente faz para os nossos hóspedes como a gente gostaria que fosse feito para a gente. Então, ao viajar muito, a gente olha as coisas, né, os pontos positivos, traz e os negativos também, para ver o que a gente gostaria. E é interessante, assim, ver onde nós chegamos. Essa exigência, eu acho que nos trouxe, né, onde nós estamos hoje, pelos processos, por estar tudo ali sempre minuciosamente calculado, ou pelo menos a gente tenta, né, sempre fazer com excelência. Eu estive agora em janeiro viajando, eu fui num hotel que a manutenção, eu até comentei da manutenção, né, que é um setor que é bem, a gente tem que olhar com uma pinça ali mesmo, né? É um setor que tem que olhar com bastante cuidado. E eu lembrava todo o tempo da líder de manutenção do meu hotel, eu falava, ela aqui, ela ia olhar porque ela já tem os nossos olhos, né? Foi uma cultura que a gente implantou já nos nossos colaboradores, eles já olham com os nossos olhos. Eu ficava toda hora, cada pontinho daquele hotel eu via, tava precisando de uma certa manutenção em vários aspectos, um hotel muito bacana, mas enfim. E aí eu fui lembrando dela. Eu acho que são isso, são as ferramentas, a gente vai implantando os processos, as ferramentas, a nossa liderança e os nossos colaboradores, eles vão absorvendo aquilo que é muito importante, que a gente falou no início, né, da cultura, e aí vai transmitindo para o hóspede, vai transmitindo para o cliente, e eles voltam, é o que eu acho que é o sucesso, né, que todo mundo quer, que a empresa tenha sucesso. Então, eu acho que nada mais é que uma cadeia, então é feito cascata mesmo, você planta lá em cima, a sementinha ela vai, né, crescendo, e onde a gente colhe muitos frutos hoje. Ainda tem muita coisa a melhorar, né, a gente tem muitas ferramentas ainda talvez para colocar em prática, né? Ou umas que estão em prática, mas que precisam ser aperfeiçoadas. Mas eu acho que é isso, a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, acho que desde a minha entrada no Cheiro Verde, há 7 anos atrás, eu pude aos pouquinhos ir plantando essas sementinhas. E hoje a minha família toda, né, abraçou essas ideias, novos processos, padrões ali a serem seguidos. E eu acho que é por isso que está dando certo, né? Graças a Deus. Eu penso também que a mentalidade do ágil, ela traz pra gente esse senso de priorização. Porque você entra numa empresa, tem um monte de coisa pra você fazer.
né? Você vai lá, assume o negócio da sua família e tem um monte de pepino para você resolver. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer entregas iterativas, incrementais, e Sim, que a gente precisa priorizar isso. O que que vai me gerar mais resultado, o que que vai me gerar mais impacto. com E os certeza. seus resultados? Eu acho que assim, os resultados que o ágil traz, às vezes quando eu vou falar de números, é até assustador o que a gente traz, sabe? Porque eu tenho números impressionantes, assim, de resultados das nossas squads, né? Então a gente tem, e eu sempre falo para o pessoal assim, olha, geralmente, né, são os Scrum Masters que tocam ali com a squad e eu oriento os Scrum Masters e eu digo, pega na dor. O que que é dor, você vai transformar em métrica. Então, aquilo que é uma dor, transforma em métrica. Geralmente, quais são as nossas dores? A gente é uma agência, então a gente depende do cliente, por exemplo, trazer insumos, informações para a gente produzir, né, materiais ali. Então, uma das dores, por exemplo, é que muitas vezes há atrasos de insumo. Então, a gente não consegue tocar o trabalho porque tem insumos pendentes. Então, pessoal, vamos transformar isso em métrica. E aí a gente começa a medir. Demandas não planejadas, né? A nossa área é uma área muito dinâmica. Então, é muito comum a gente estar tocando um projeto, tem ali a prioridade, de repente chegam demandas que não foram planejadas, são urgentes. Então, é dor, vamos começar a medir. Aí começamos a medir as demandas não planejadas. E aí a gente tem resultados incríveis, como, por exemplo, a gente tem squads que trabalham para determinados clientes que conseguiram um aumento de 111% na vazão. O que é vazão? É a quantidade de tarefas que o time consegue entregar num dado período de tempo. Né? E a gente faz esse cálculo mensal. Então, em um mês, a gente soma a quantidade de demandas que a gente faz, a gente vai calculando isso e a gente tem uma média. E a gente aumentou em 111% a quantidade de tarefas que o mesmo time, e onde a gente trabalha, a gente é contratado por hora, então, na mesma quantidade de horas contratadas, a gente conseguiu aumentar a vazão. Legal, né? muito bom. A gente tem diminuição de demandas não planejadas em 51%. A gente tem aumento da velocity do time, que é a capacidade de absorção, em 86%. E várias outras coisas. Diminuição de cycle time, que é o tempo de ciclo, né? O tempo para você iniciar e terminar uma demanda, em 51%. Então, os números são realmente impressionantes. Às vezes, eu chamo meu chefe, chamo ele e digo, olha, eu fiz o cálculo certo, é isso mesmo? É esse resultado Legal. mesmo? Porque Mas eu tá muito acredito. impressionante. Eu acredito, E ele, muito não, legal. você fez o cálculo certo, é isso mesmo. E aí tem um ponto, Cíntia, que você falou e que a gente não comentou muito, que é a questão das squads, né? Por que no Ágil a gente trabalha com squads? Vamos falar o que que é squad primeiro? Tá, Tem vamos gente lá. que não sabe o que que é. Squad é de esquadrão, né? Esse nome squad vem de esquadrão. Mas, na verdade, nada mais é do que uma equipe multidisciplinar. Porque antes, no método mais tradicional, da técnica de administração mais tradicional, como é que é? Você tem departamentos. E aí você tem um departamento de tal coisa, departamento de conteúdo, departamento de produção, departamento de tecnologia. E aí o que acontece? Quando você manda uma demanda para um departamento, essa demanda vai entrar numa fila do departamento. E tem várias outras pessoas que estão mandando pedidos para esse departamento e que vão ficar numa fila. Então você tem muito atraso quando você tem essa passagem de bastão por conta dessas filas. Cada departamento tem o seu backlog. E aí, sempre que você manda, ele está ali embaixo da fila. Então gera atraso. Outro problema que a gente tem quando a gente trabalha com uma visão departamentalizada é o seguinte: cada um pensa muito em si. Então é o seguinte, se eu mando determinada coisa para a galera de conteúdo, eles vão realizar o conteúdo e passar para frente. E agora não é mais comigo, agora é quem está lá na outra etapa, quem vai fazer o layout, quem vai publicar, não é mais comigo, porque eu me preocupo com a parte de conteúdo. E aí, o legal é que quando a gente organiza squad, a gente coloca pessoas de áreas diferentes para trabalhar junto, e olha como a gente quebra essa lógica. Primeiro, se eu atendo a um cliente, que é o nosso caso de agência, se eu atendo a um cliente, todo mundo que está nessa squad está olhando para o mesmo objetivo. Não são objetivos diferentes. E qual que é o objetivo? O objetivo do Satisfação cliente. desse cliente. Então, quando chega uma prioridade nova, entra no backlog de todos, porque a prioridade de todo mundo passa a ser uma. E você sabe que essa história de prioridade mais de uma não existe, né? Prioridade ou é uma ou não é prioritário. Então, você ganha em termos de objetividade, porque todos passam a olhar para o mesmo objetivo, e você ganha mais rapidez, e aí eu falei que a rapidez é uma consequência da agilidade, por quê? Porque
quando você precisa resolver um problema, todos estão ali das mais diferentes áreas voltados para aquilo e eles podem te acudir e resolver. Eu não preciso ficar passando para áreas diferentes. Todos ali têm o seu momento de agir. Então, eu ganho em velocidade e eu ganho em assertividade, porque tá todo mundo próximo do cliente. Então, por isso que os novos modelos e estruturas de trabalho das empresas hoje, principalmente startups, e essas empresas que a gente vê que são as empresas que mais hoje crescem, né? Google, Amazon, todas essas, Meta, trabalham por squads, Spotify, porque essas squads multidisciplinares permitem essa flexibilidade que a gente precisa para reagir rapidamente. Imagina você reagir sendo que tem um monte de departamento diferente envolvido com outras prioridades. E é onde eu falo que bato na tecla que empresas pequenas têm as suas vantagens de, né, médias empresas, enfim, de poder implementar. Hoje eu vejo claramente isso quando eu consigo fazer as minhas reuniões mensais, porque nós somos empresa pequena, eu tenho 4 líderes, né, 4 gerentes. E nas reuniões ali, cada um vai expondo a sua dor, as prioridades, eles mesmos conseguem saber o que vai ser prioridade ou não, ou para um orçamento, ou para uma execução ali de projeto, porque um tá do lado do nosso, realmente, o seu aqui é pior, vai o seu primeiro aqui, você tem essa empatia, porque nada mais é que essa comunicação ali, você consegue ver, e a gente faz muito ali até um intercâmbio, né, de áreas ali, não de um sentar na cadeira do outro, mas essas reuniões mensais, elas provocam, elas proporcionam um sentir a dor do outro ali, um conseguir, e às vezes até ajudar mesmo na escolha. Querendo ou não, é um squad, né? Você tá conseguindo ter mesclar, né? Melhora de comunicação, né? Exatamente. Também, né? Porque você também consegue comunicar mais facilmente. Tem o ágil, ele se sustenta a partir de 4 valores, né? A gente não falou nem isso, que é a base, mas um dos principais valores um dos primeiros valores, né? Pessoas e interações mais que ferramentas, processos e ferramentas, né? Ferramentas e processos. Então, isso que você está falando, né? A pessoa ali, cara a cara, vai entender muito mais a necessidade do outro do que se você joga tudo numa ferramenta, joga tudo em processo e cria esse distanciamento. Então, você gera esse senso também de compromisso, porque está todo mundo olhando para o mesmo objetivo. E aí não tem jeito, né? O sucesso, ele é quase que certo, porque está todo mundo olhando, julgando junto, né? Tá todo mundo julgando o mesmo Eu time. sempre falo, todo mundo trabalha para um único CNPJ, então o objetivo ali é único. Não tem Eu sempre disputa falo de isso. departamento, Não, né? não. Eu acho uma vantagem da empresa média, que eu consigo ter em uma reunião só, todo mundo ali, né, em prol. Eu acho que empresas grandes, é difícil você conseguir falar com todo mundo ali, todos os líderes, né? É mais difícil, né? Você tá falando de um Mas eu universo acredito diferente. que não é nem só uma facilidade da empresa média, eu acho que é da cultura que você conseguiu implementar no hotel. Porque trabalhando com empresas médias, eu vejo que assim, é um marketing fazendo o seu, o comercial fazendo dele, o atendimento ao cliente fazendo dele, e ninguém pensando no cliente de verdade, né? Exato. Ninguém pensando no resultado Tá final. pensando no seu próprio O objetivo. comercial quer só vender porque ele tem uma meta para bater. O marketing quer um feed bonitinho. E o atendimento ao cliente quer que a fila de atendimento esteja zerada. E aí, às vezes, o cliente está insatisfeito, o faturamento não chega, porque a gente não consegue fazer Uma sinergia, né? então, esse modelo de squad eu acho assim, interessantíssimo. A gente não necessariamente precisa implementar só um modelo de squad, eu acho que é isso. Dá para fazer uma mescla entre o organograma tradicional e esse modelo, mas o quanto a gente consegue trazer isso para a rotina de pequenas e médias empresas, a gente já vê. Pequena nem tanto, porque pequena nem tem tanta gente suficiente para isso. Mas médias empresas conseguem se beneficiar muito também desse modelo, não só as grandes. E em termos de hierarquia, a gente nem precisa mexer no organograma. O organograma pode mantém, continuar Sim. da mesma forma em termos de quem se reporta a quem é subordinado a quem. Isso não muda. Aspectos de liderança e tal. A squad ali, quando a gente cria, na verdade, é mais para operacionalizar o dia a dia. Uhum. É isso que a gente Perfeito. acaba mexendo mais, não tanto mexer na estrutura, porque às vezes a gente chegar para uma empresa e falar, nós vamos mudar o organograma, nós vamos mexer, Aham. isso causa um desconforto, né? Como é que vai funcionar? E não, na verdade é só a operação do dia a dia, a forma da gente conversar. E se a gente for pensar, gente, o cliente que está comprando o seu produto, contratando o seu serviço, ele não quer saber como você se organiza por dentro. Não. Aham. Ele quer saber o que a empresa está te Tá te entregando. oferecendo. Se você organiza por departamento, por squad, Se você nem se organiza, problema, ele Te quer vai um entregando. produto e com muita qualidade, dentro da Exatamente. expectativa Que dele. dele, claro.
Bom, gente, para a gente ir se encaminhando então para o final, né? Porque já estamos aí quase a 1 hora de podcast. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que uma empresa que está ouvindo a gente, uma empresa que pratica somente metodologia tradicional de gestão, pode fazer para aos poucos ir migrando para essa gestão mais ágil. A gente já falou muita coisa aqui sobre mudança de mentalidade. Eu acho que é importante a pessoa, né, o líder, o gestor, estudar sobre o conceito para não ficar aplicando ferramentas a ermo, enfim, sem um sentido. Mas vamos para dicas mais práticas, né? Então, por exemplo, uma empresa que está em gestão tradicional, que planeja grandes campanhas de marketing, pode começar a planejar campanhas menores de marketing, colocar essa campanha para teste, medir e depois replanejar essa campanha, né? E como essas, tem outros exemplos. O que vocês podem trazer aí para nós de exemplos para essas empresas irem fazendo essa migração aos poucos? Eu acho que o primeiro passo é entender se faz sentido também, ou onde faz sentido dentro da empresa colocar agilidade. Eu sou, claro, muito defensora da agilidade, mas eu sou mais defensora de se fazer as coisas do modo certo, do modo correto. Então, primeira avaliação é para o meu negócio, é para minha empresa, ou às vezes é para parte da minha empresa, parte do meu negócio, porque não necessariamente quer dizer que eu tenho que implementar em tudo, talvez em algumas áreas, como você falou, né? Às vezes é empresa de fabricação de avião, mas em alguns momentos eu consigo implementar. Então, primeiro é esse tipo de análise. O segundo passo é o entendimento, o estudo, a preparação dessa pessoa. De ler livros, de fazer curso, de ter contato com pessoas especialistas, para que você não tenha um conhecimento raso do que você lê pipocado na internet e você vai acabar entendendo, diminuindo o ágil a ferramentas. E se você começar a aplicar pela ferramenta, vai dar ruim, tá? O lance é não comece pela ferramenta. Comece pela sensibilização das pessoas. Comece mostrando para as pessoas o quanto o mundo está mudando rápido e a gente precisa ter uma estrutura de trabalho que nos permita dar respostas rápidas. Então, coloque desafios para essa equipe, né? E aí, poxa, a gente tem uma série de circunstâncias dinâmicas, workshops, coisas que a gente pode fazer nesse sentido de sensibilização. Então, é sensibilizar as pessoas, ter uma boa preparação e, na prática, tá? Não comece pelo todo. Escolha uma equipe. Então, a gente lá, por exemplo, quando a gente vai implementar um projeto, eu agora estou fazendo dentro da empresa onde eu trabalho, que é uma empresa grande, assim, mais de 400 colaboradores, a gente está implementando o ágil no RH agora. E como é que a gente está fazendo? A gente pegou um projeto do RH, eu treinei essas pessoas, a gente fez todo um projeto de Leanception antes do projeto, e agora a gente pegou um projeto e a gente está rodando o ágil para colher os feedbacks, para ver o que está funcionando. Depois nós vamos pegar um outro projeto e aos pouquinhos nós vamos colocar. Um erro muito grande é você, então agora nós vamos colocar o ágil na empresa inteira. Não é assim, né? E aí, só para finalizar com meus 50 centavos de contribuição, tem 3 formas da gente começar, da gente escolher qual é a equipe ou o departamento que a gente vai começar. Primeiro é aquele que está com mais problema. Então, a gente pode pegar um que está mais problemático e começar por um. Segundo, é você esperar que as pessoas se ofereçam. Então, voluntário. Então, aquelas pessoas que estão mais interessadas em participar. Nós vamos implementar o ágil, eu quero participar. Essas pessoas, você vai construir os pés, você vai treiná-las, prepará-las. E uma terceira forma de você começar é também o próprio gerente, líder, CEO, quem está ali dinamizando esse processo de ação pode identificar qual é o lugar que tem uma perfil mais adequada para designar. Porque essas 3 formas de começar, e sempre começar pequeno. No lado, a gente fala assim, se é para errar, doer vai acabar acontecendo, vamos errar pequeno. Então, vamos começar pequeno, que se a gente errar, dá tempo de ser baixo. Eu concordo plenamente com a Melita. Eu acho que tem que ser aos poucos comigo. Não dá para você querer abraçar o mundo, principalmente se você ainda tá aprender um pouco, né? Estudar um pouco, eu acho que também é primordial. E essa sensibilidade, né? Você toda que você tem essa sensibilidade, eu acho que é abrindo muito o seu ouvido. Ouça, né? Tenta entender ali, faça uma imersão deles nessa empresa
e com certeza ver a questão de qual que é o setor ali que tá com um problema. Mas às vezes não é o setor, você acha que é um e às vezes não é o que tá realmente. Então acho que você pode ter uma imersão. Hoje em dia existe os famosos clientes ocultos, né? Que dá para você tentar ali fazer, né, de alguma forma na sua empresa, porque muitas das vezes você está enxergando uma coisa e não é. Um cliente oculto pode identificar ou o próprio colaborador que você pode te falar. Então, acho que você está muito aberto à escuta, né? Você conseguir ali ter quer identificar. E aí, eu acho que depois disso, acho que é tudo que você falou, conforme plenamente. Bem, Bom, então agora pro final, caminhando pro final de verdade, chegou a hora de vocês fazerem já a página de vocês, de indicar Instagram, livros, quiserem indicar livros também, fiquem à vontade. o Instagram do hotel, vou indicar. @Hotel Fazenda Cheiro Verde. Não apenas sigam, mas visitem. Pois é, não apenas sigam, mas visitem. É muito bacana, tem muito conteúdo lá, a gente posta bastante. Eu apareço, né? Inclusive, vários caras do Cheiro Verde. Eu acho que de livro, tem um livro que eu li no ano passado sobre hábitos. E eu acho que nada mais que você instalar, né? Você praticar aquilo que a gente acabou de falar tudo, eu acho muito legal. É o poder do hábito, né? Não sei se vocês conhecem, é muito bacana para a nossa vida pessoal. Mas eu acho que nada mais é que você repetidamente ali. Porque a implantação, né? Como a gente acabou de falar, né? O que você diria para uma empresa que está nos ouvindo, que quer implantar a gestalagem? Eu acho que você tem que fazer repetidas vezes ali o mesmo movimento, né? Num setor problemático que você identificou, em alguma circunstância que aconteceu, mas você persistir ali, que vem, né? O hábito vem. Inclusive na instauração da cultura com seus colaboradores. Eu acho que se você não for persistente ali também, não vai. A engrenagem ali, ela acaba agarrando. Então eu acho que é um livro legal, um livro que eu gostei bastante para minha vida pessoal, mas às vezes para empresa e também pelo lado da empresa é legal, pode Super aplicável à empresa. Tem que ter também, ele é um livro que esclarece muito sobre o que a gente faz, o que a gente faz. Também se aplica à empresa. O que a gente faz, a gente fazendo TI. Bom, nossa, eu tenho bastante livro assim para indicar. Acho que para começar é legal o livro do Jeff Sutherland, que é um dos criadores da Geek Scrum, que é como fazer trabalho pela metade do tempo. Faz, né? Agora faltou o dono. Usaram o que eu dou, né? trabalho. Legal, da fiz. É o dobro de trabalho pela metade do o Jack Sutherland, e ele é um dos criadores do Scrum, e ele explica ali de onde veio o Scrum, a história do Scrum, como ficar o Scrum, é muito legal. Mas tem vários outros estilos, né? Tem avalie por pouco, que explicou, tem design thinking, design de serviços, isto é design tem gestão de projetos, tem muitos livros relacionados com a agilidade. Tem livro Inception também, que fala sobre construção de IPs. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a atividade, a aplicação da agilidade, eu vou indicar o LinkedIn, que é onde vem eu sou um pouco mais ativo. E é Melissa Ribeiro. Lá você pode se conectar comigo, pode conversar, me chama para conversar, para me trocar uma ideia. Eu também sou trainer do IBEX Pulso, então a gente tem como de a gente dá certificação para profissionais de marketing aplicarem a agilidade no marketing. Então, que a gente tem a formação, são 3 momentos. É a formação inicial, que é a sua teórica, a formação prática e também o terceiro certificado, que é quando a pessoa aplica em textos MEAI, que a gente também é o Agile Marketing Expert. Então, quem quiser estudar também o IB Instituto e conhecer lá as de formação, a gente tem cursos lá e tem vários cursos na área de vulnerabilidade. Perfeito. Eu tenho um livro que não é de agilidade, mas é de gestão. Como a gente falou muito aqui sobre a questão de não se apegar tanto ao ferramental e mais para a metodologia, que é o livro do professor Vicente Falcone, que é o meu grande guru da gestão, que é um verdadeiro poder. Então, nesse livro, o Falcone fala muito sobre o que traz da geração de da análise de dados, né? Por que a gente faz as coisas como a gente faz? O que a gente tem que olhar enquanto análise de dados, enquanto indicador, são de problema, de meta. É um livro, assim, guia para gestão tradicional, mas a gente aplicando lá agilidade também, que funciona. Sim, indicação. Posso aproveitar também para falar do meu livro?
sobre o livro que eu quis indicar. Pois é, eu quis indicar, né, livros do acho que a gente está falando, mas também meu livro na TV social, né, o telespectador protagonista Pedro Nunes das Telas, ele é resultado da minha tese de doutorado e eu falo do consumo, do comportamento do consumidor diante de múltiplas telas. Então, isso serve para todo mundo, porque hoje é impossível a gente comunicar com o nosso consumidor, com o nosso cliente, seja muitas vezes através das telas, né, seja ela qual for. Então, nesse livro eu analiso como o computador consumidor se comporta utilizando ou telas simultâneas, né? Quando a gente vê, por exemplo, na televisão e está ali no celular acompanhando algum conteúdo, algum produto que vê na televisão, ou de forma complementar, que é quando eu vou de uma tela para outra. Então fica aí também, a gente quem quiser facilitar. Isso é muito legal, né? Por exemplo, eu ouço podcast, na hora eu saio, já vou consagrando a pessoa, e já com os LinkedIn, já quero conectar. Muito legal mesmo. Também de que já li o livro inteiro, mas já li várias partes também. Bom, pessoal, muito obrigada a vocês duas pela contribuição legal. Acho que quem nos ouviu também colheu muitos benefícios. Então, quero agradecer imensamente você mais uma vez. Também quero agradecer a você que nos ouviu. E para finalizar, eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que é: um mundo imerso em mudanças não pode ser justificativa para a gente não se planejar. Mas um planejamento estratégico bem definido também não pode ser justificativo para a gente não se adaptar. Então, a gestão estratégica, a gestão tradicional, eles falaram que se tornar juntas para a gente operação. Que bom, sei, que bom. Então aí, obrigada a vocês que assistiram e a gente se vê na próxima quinta-feira. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I fall